Bom, professor Arlindo, dentro dessas discussões, um tema que sempre me vem, eu lembro de você e falo assim, bom, mas eu tinha que perguntar isso para o Arlindo, o que ele acha, o professor Arlindo acha. Mas aí é essa questão tão relevante para nós, e sei que foi na sua tese de doutorado e que isso conduziu parte de sua trajetória acadêmica, que foi a preocupação com os diversos elos do Sistema Nacional de Inovação, quer seja o institucional, quer seja o econômico e quer seja o tecnológico. Então, assim, olhando para trás, vendo os avanços que nós tivemos dentro da universidade, dentro da estrutura produtiva, os avanços de produtividade no agronegócio, os avanços, por exemplo, que ainda hoje uma Embraer possibilita, nós ter vamos dizer, esse asset, esse patrimônio que nós desenvolvemos e que sofreu tanto em alguns momentos da nossa história, como é que estão eles hoje para ajudar nessa recuperação? Eu vejo, no caso do Covid, eu nunca vi a televisão, Rede Globo, etc., dar tanta importância para nós, os avanços na área de saúde, os nossos epidemiologias, infectologias, ou seja, quanta capacidade de conhecimento instalada nós temos dentro do país hoje para dar aquele salto qualitativo que nós almejávamos naquele momento. Pois é, Fábio, mas aí é que está. Você veja o seguinte, nós na Rede SIST ficamos durante algum tempo presos a essa questão da inovação na indústria, não é? Ou seja, a gente eventualmente, aí você trabalhou o arranjo produtivo da soja e principalmente dos cultivares, não é? Foi uma das contribuições do Grupo Paranaense, foi ver e demonstrar como que um investimento público para ampliar a capacitação de produtores nacionais de cultivares se desmontou com muita facilidade quando a Monsanto resolveu que não queria mais deixar os locais brincarem. Então, isso ficou muito claro. Inclusive com a aquiescência de várias autoridades, entre as quais BNDES, etc. Eu acho que uma das contribuições muito marcantes, que eu diria que valoriza o momento, né, foi quando a Rede SIST trabalhou a questão do Sistema Único de Saúde, quando trabalhou a cadeia produtiva, né, ou o arranjo produtivo da saúde. E aí foi absolutamente extraordinário, porque demonstrou o quê? Demonstrou que havia uma estabilidade de uma forma de financiamento, havia uma estabilidade de um processo de avanço do atendimento de um serviço essencial para a população e que podia ser feito a partir do complexo industrial da saúde. Então, isso é muito forte. Porque hoje o que a gente vê, e de forma absolutamente honesta, é o reconhecimento da importância não só do SUS, que está lá na ponta, mas de todo o que tem por trás dele, que é principalmente a Manguinhos, né? A Fundação Oswaldo Cruz. Remonta lá ao início do século passado. Então, é toda uma tradição que o Brasil tem, e só que quando você tem uma inspiração de pessoas como o Carlos Gadelha, né, pensando o complexo industrial da saúde, ele pensa um todo e toda a capacidade que tem este segmento empresarial, esse segmento econômico e social, de alavancar a inovação, gerar emprego e ter como resultado um serviço de qualidade que atende à necessidade da maioria da população. Quando nós falamos do Sistema Único de Saúde no Brasil, nós precisamos entender que foi uma das grandes inovações feitas neste país, né? E uma das maiores no mundo, porque os sistemas únicos de saúde, principalmente na Inglaterra e na Europa, eles conseguiram se implantar num pós-guerra. A obra e arte do Arouca e de tantos outros progressistas na Constituição de 88, da Constituinte de 87, 88, foi exatamente criar um bloco, uma aliança que
conseguiu conciliar interesses privados dos hospitais privados, né? Conseguiu interesses não governamentais nas instituições filantrópicas e o interesse público, governamental, né? E implantou um sistema único extraordinariamente bem sucedido. Na maioria das vezes a gente fala do atendimento primário, do atendimento mensual, mas nós temos um atendimento de alta complexidade para a população que é absolutamente inédito. Quer dizer, se você pegar, pelo menos quando eu estudei a questão do complexo da saúde no Espírito Santo, né, ficou claro que um dos principais hospitais nossos aqui, que é um hospital filantrópico, né, 75% da receita dele vinha de onde? Do SUS. Se você for olhar hospitais privados também, o percentual não é pequeno. Aquele hospital lá de câncer de mama, lá de Barreiros, é também 75%. O resto vem via o quê? Emenda parlamentar. E uma doação aqui e outra acolá. Agora, mais do que isso, é tudo aquilo que também esse Sistema Único de Saúde propiciou de pesquisa. As nossas universidades estão abarrotadas de pesquisa da melhor qualidade em função disso. Então, esta é, sem dúvida alguma, Fábio, uma janela de oportunidade, né, que se abre nesse novo paradigma, que agora já não está mais tão novo, que é o paradigma tecno-econômico das tecnologias da informação e das comunicações, né, e que está aí, na minha avaliação, já comprovado para saúde, mas que está na hora também da gente aproveitar as oportunidades, os desafios da inclusão via educação. E aí, enfrentar esse desafio excepcional no Brasil, que é a exclusão digital. Né? E exclusão digital com questões para o futuro extraordinárias. Então, pode ser, na minha avaliação, uma oportunidade ímpar para nós estabelecermos um novo modelo de desenvolvimento, que eventualmente vai continuar tendo como vetor de acumulação a partir da relação com o exterior, da nossa produção agropecuária, sim, de alguma mineração, sim, de outras commodities, sim, mas que pode ter um vetor interno que não é mais do consumismo, do comprismo, né, favorecido pelo câmbio favorável, né, o câmbio supervalorizado. Então, eu acho que essa pode ser uma oportunidade em que o Brasil pegue o acumulado, e não é pouco não, Fábio. Quando você fala de Embraer, você também está falando das energias alternativas, dentre os quais um dos desdobramentos da energia alternativa é a Embraer, com as hélices, né, produzidas por um pessoal que saiu da Embraer e foi produzir hélices no Brasil, né, pegar a nossa VEG, aí para vizinho seu de Santa Catarina, e que incorpora tecnologia dos Estados Unidos na fabricação do motor. Então, é BNDES na veia, sim. Não é fazendo substituição de importação barata, não. É fazendo substituição de importação e ampliando a capacidade de exportar de uma coisa que é essencial, que é a energia eólica. Né? Quanto nós avançamos, né, nos biocombustíveis, avançamos lá atrás e que agora estamos num retrocesso assustador, né, por conta desse viés ideológico de que tudo que é nacional não presta. Tudo que é nacional tudo que tem um mínimo de participação do Estado é um pecado capital. Contra quem? Contra o capital improdutivo, que nesse caso fica nadando de braçada. Você pegar aí o que esse capital improdutivo está lançando mão do seu poder financeiro e comprando startups mal estão começando na universidade e depois não levam adiante. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem uma oportunidade, sim, concordo plenamente com você, na atividade das commodities para um processo de reindustrialização. Mas eu acho que nós também temos, na necessidade imperiosa de nós fazermos o resgate social, da dignidade social nesse país,
ela pode também ser uma oportunidade ímpar de nós criarmos um outro ciclo de crescimento, agora com desenvolvimento, com inclusão social, com cuidado com a natureza, cuidado com o meio ambiente. Ou seja, eu acho que tem aí um componente, mas aí é preciso que tenha espaço para a gente poder juntar não só as pessoas da universidade. Eu acho que a universidade brasileira é que pode dar uma contribuição extraordinária. A gente vê a produção da universidade pública brasileira, a gente fica encantado, né, com os resultados. Mas eu acho que pode ser uma oportunidade muito grande, e você sabe disso, porque você, além da questão das finanças lá em Curitiba, também presenciou possibilidades de inclusão social como uma forma de criar desenvolvimento urbano. Né? Eu não sei se eu saio muito da sua pergunta, mas eu acho que é um pouquinho a provocação, um pouquinho por aí. E eu gostaria, então, de retomar uma característica sua que está sempre instigando, né, os colegas. Eu acho que você foi o criador de um grupo, Economistas contra a Crise, e aí inspirado na história da Covid, facilitando o entendimento das informações sobre a Covid, discutindo isso, né? Mas aí a minha pergunta, a minha provocação agora para você, Fábio, nós estamos diante de uma crise provocada, obviamente, por uma pandemia, que, de uma certa forma, expande uma crise que já estava em andamento há algum tempo. Nós poderíamos dizer que isso é uma crise civilizatória ou trata-se simplesmente de uma crise à busca de uma nova trajetória? Olha, sem, né, avançar muito nessa parte filosófica, eu acho que é civilizatória mesmo, sabe? Eu acho que nós não superamos 2008, que aí eu diria que era uma crise só de trajetória, de você acertar uma nova trajetória. Mas agora, com essa relação do vírus com o ser humano, essas questões ambientais, etc., nós superamos em muito essa questão de apenas uma trajetória tecnológica. Eu acho que a coisa é mais embaixo, é muito mais complexa, onde não seremos os mesmos, repetindo a frase já conhecida, o que significa desde mudanças locais, estamos fazendo essa live hoje nas nossas casas, há 5 anos estaríamos fazendo nos nossos escritórios na universidade, hoje estamos na nossa casa, através do meio de internet, um meio de comunicação extremamente relevante, ou seja, as relações sociais estão se modificando porque a estrutura produtiva está se modificando e, mais do que isso, a relação do homem com a natureza está se modificando. Então, eu acho que aí tem um conjunto de mudanças que vai nos obrigar a repensar toda essa forma de desenvolvimento. E penso que a trajetória da sustentabilidade é inevitável. Se antes já estava clara que o caminho era isso, das renováveis, da questão da preservação do meio ambiente, e aí a gente tem que lamentar o que nós estamos fazendo no Brasil, que é um retrocesso abismal, né, que acredito que, com a derrota do Trump em 8 dias, a gente pode começar vamos cruzar os dedos, hein? a ter esperanças de que vamos encontrar um outro caminho, porque esse é da barbárie. A barbárie é a negação de tudo que a humanidade chegou nos dias de hoje. E aí eu acho que é um conceito que nós estamos discutindo aqui, nessas eleições municipais, no dia a dia agora, que é a ideia do local. A gente sabe que nós temos uma globalização, que as forças financeiras podem perder importância, mas a força do comércio, e principalmente da tecnologia, ela vai integrar cada vez mais o mundo. Então, ou seja, a nossa aldeia global, ela vai estar cada dia mais interligada. Mas isso não quer dizer que o local ele não vai ganhar uma nova dimensão e uma nova importância nesse processo dessa pós-pandemia aí.
E eu tenho visto aqui, na hora que você olha uma cidade como Curitiba, que, vamos dizer, está com desemprego próximo de 11%, toda uma situação de crise, de queda de renda e etc., queda de tributo, que você tem um conjunto de recursos locais, capital, mão de obra, tecnologia, instituições, ou seja, você tem os elementos todos colocados para, através de um esforço coordenado e coletivo, você dar um novo salto de acumulação a partir do local. Você ainda escuta, vamos atrair multinacional, vamos atrair o capital estrangeiro. Não, se vier tá bom, mas vamos ver o que nós temos aqui e tentar fazer aquilo que o velho Richman já nos dizia. Desenvolvimento é essencialmente como uma coisa leva a outra coisa. Nós temos uma coisa aqui. Vamos ver como essa coisa pode levar a outra coisa. Como nós criamos encadeamentos e novos empreendedores, novas forças aqui que possam potencializar esse processo. Então, eu acredito muito nessa ideia agora de fomentar os recursos ociosos que as comunidades têm, o desenvolvimento local. E, a partir daí, acelerar esse processo. E, acima de tudo, né, Fábio, se você me permite, um pouquinho do samba antigo, né? Da vez ao morro. Porque quando a gente dá vez e a pandemia está mostrando isso, quando você dá vez às periferias, você dá vez às favelas, você tem uma energia ali dessa riqueza brasileira, que é o povo brasileiro, a maior fortuna do Brasil é o seu povo, não é? Já dizia o Câmara Cascudo, não é um discurso vazio, não é? E essa ser visto como instrumento fundamental para o Brasil participar da economia criativa, que não é a economia da cultura da Unesco, não, é a economia da criativa à la Ana Jaguaribe, né? E que é fundamental, né? E que o Brasil tem uma contribuição extraordinária, possibilidade maravilhosa. Aquele nosso analista econômico, tem um nome, o Nasser, não, como é que chama ele? Nassif. O Nassif diz que um país que tem a qualidade e a quantidade de matrizes de musicais, como tem o Brasil, tem que dar certo. Então, a gente não tem essa história, não pode, tem que dar certo. Eu acho que a gente tem que acreditar nisso. E eu acho que essa pandemia demonstrou que, contrariamente ao que querem dizer os colonizadores, somos um povo muito solidário. Lá na base, somos muito solidários, somos muito partícipes, somos muito comunitários, contrariamente ao que o mercado imobiliário tenta nos fazer acreditar, dos condomínios e nos forçar para os condomínios. Né? Eu acho que nós sim podemos ver na inclusão nas cidades, né? Fazer com que a classe média passe a contemplar e a valorizar a vida na cidade, né? Por aquilo que a cidade oferece, e, acima de tudo, também da inclusão das pessoas que hoje não têm cidade porque não tem saneamento, porque não tem habitação, porque não tem transporte, porque não tem cultura, porque não tem educação. Ou seja, eu acho que tem uma possibilidade aí absolutamente fantástica para nós nos apropriarmos e entendermos isto como sendo desenvolvimento. Não é? Ou seja, parar com essa história de que a única coisa que desenvolve é a indústria ou é a agricultura ou, eventualmente, pensando em alguma coisa de serviço. Não, eu acho que e o Brasil tem essa possibilidade, essa conformação. Né? Fábio, a gente vai fazer mais um breve intervalo e já a gente volta para a gente criar o nosso último bloco. Ok.